Vamos fazer a leitura? Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta noite. E tornou o anjo que falava comigo, e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis que um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite de cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. Somente até aqui, vamos nos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus, louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amados irmãos e irmãs aqui no nosso templo, você que nos assiste através da nossa transmissão online, a palavra do Senhor nesta noite nos traz à memória, nesse nosso 6º encontro da campanha Vida Profissional Ungida, em um texto que ele nos chama bastante atenção. Eu confesso, segundo a minha opinião, que este é o texto mais conhecido do livro de Zacarias, talvez até o único para algumas pessoas, e talvez inédito para outras. Mas esse texto ele mostra de uma forma muito clara a compreensão que nós precisamos ter acerca do agir de Deus na vida daquele que o segue, daquele que nele confia. E entender hoje, se possível de uma vez por todas, qual é a prioridade da ação. O que eu quero dizer com isso? Quem é que tem que agir? A pergunta ou a afirmação é essa. Hoje nós queremos pensar sobre quem é que tem que agir diante de uma dificuldade. Para quem não conhece o contexto histórico desse texto, nós estamos falando de Zorobabel, aliás, falando de Zacarias, um profeta do período pós-exílico. O povo de Deus já havia voltado do exílio babilônico persa, já tinha chegado em Jerusalém. Se você lembra do livro de Neemias, você sabe que foi necessário reconstruir os muros de Jerusalém, porque eles estavam todos derrubados. Então Neemias lidera a construção ou a reconstrução dos muros. Então os muros são restabelecidos. Se os muros estão restabelecidos, a cidade começou a ser restaurada. Então cada um começou a construir a sua casa, começou a reconstruir a sua vida. O templo nesse período estava começando a ser reconstruído. Zacarias é contemporâneo de Ageu, de próprio Zorobabel, que é uma liderança civil do povo de Israel. Então muita coisa já estava se consertando, já estavam se acertando. Só que na vida de qualquer um que serve a Deus, na vida de qualquer cristão, de qualquer pessoa que teme a Deus, não dá para evitar as dificuldades. Não vamos pensar de uma forma até mesmo pueril, até mesmo infantil, de que o fato de estarmos com Deus, o fato de virmos à igreja, o fato de confessarmos Jesus como Salvador, vai ser uma fórmula mágica, através da qual nunca mais nós vamos ter problemas. Ou como nós estamos aqui na campanha da Vida Profissional Ungida, não vamos ser inocentes para pensar que, eu vou receber a oração, vou fazer a minha campanha, mas a partir de agora, nunca mais eu vou ter problema no meu trabalho. Não é assim. Isso não é vida real.
E nós não estamos aqui para ficar vendendo promessas que não são reais. A nossa promessa que nós oferecemos e acreditamos aqui é a verdadeira promessa da palavra de Deus. E quando Deus levanta Zacarias como profeta nesse tempo, a intenção de Deus é mostrar através de Zacarias que, dentre outras coisas, Deus estava com os seus servos. E os servos que são destacados aqui são especificamente um homem chamado Zorobabel, que é um nome meio diferente, mas eu sugiro, para quem for ser pai, tio, avô, olha que nome bonitinho, né? Vem cá, Zorobabelzinho do papai, olha que coisa linda, tá vendo? Uma boa sugestão, viu, Ícaro? Coloca na lista dos nomes para o futuro, né? Mas eu não escolhi, eu escolhi Leon, eu achei que Leon era mais bonito. E Zorobabel quem era? Zorobabel, ele era o líder civil, ele era quem governava Israel nesse período. Ele não era o líder religioso, mas ele era o administrador, ele era o governador, ele era o prefeito, para você entender, que cuidava de Israel nesse período. E ao seu lado havia o líder religioso, que era um sacerdote chamado Josué. Não é o Josué de Jericó, pelo amor de Deus, que o Josué lá de Jericó, das muralhas de Jericó, já tinha morrido há muito e muito tempo atrás. Mas esses dois homens, Zorobabel e Josué, eram as lideranças de Israel nesse período. Um deles era a liderança civil, quem administrava, e o outro a liderança religiosa, porque ele era o sacerdote. Só que durante esse período, mesmo Deus estando restaurando a cidade santa, que é Jerusalém, e dando condições ao seu povo de estar restaurando a sua vida, mesmo assim surgiam dificuldades. Mesmo assim, Zorobabel enfrentava oposições, ou enfrentava pessoas que não estavam satisfeitas. Você imagina, gente, alguém que governe, alguém que lidere em qualquer área da vida, sempre vai ter uma pessoa descontente com aquela governança. Eu não conheço ninguém que diga, ou nenhum líder governamental, que seja aprovado 100% pela sua população, seja no Brasil, seja no exterior, em qualquer lugar. Eu nunca vi um chefe de um trabalho, o dono de uma empresa, que seja 100% benquisto por todos os funcionários e todo mundo só fale bem dele e dela. Eu não conheço uma pessoa que esteja numa área de trabalho onde todo mundo somente aplauda essa pessoa e diga: parabéns, você é um funcionário exemplar, não tem melhor funcionário do que você. Sempre haverá dificuldades, sempre. Quer você seja um funcionário, empregado de uma empresa, onde você vai ser cobrado pelo seu patrão, vai ser cobrado pela instituição, ou se você é autônomo, você não tem chefe sobre si, mas você tem a sua clientela, e a clientela sempre vai cobrar e exigir, então sempre vão haver dificuldades. E quando surgem as dificuldades, o que nós fazemos como homens e mulheres de Deus? Quem é que tem que agir diante da dificuldade? Qual era o problema de Zorobabel? A oposição. Ele fazia o que era certo, ele estava se empenhando em fazer o que era certo, ele se empenhava em fazer o melhor, mas sempre tinha gente falando: está errado, nós não queremos você está fazendo tudo contra o que nós queremos. E o Zorobabel, como quem está com o comando, ele poderia muito bem revidar, ele podia muito bem retaliar. O que é retaliar? O Davi está falando mal de mim, e eu tenho o comando da igreja, então deixa comigo que eu vou agora perseguir o Davi, vou prejudicar o trabalho do Davi. Isso é retaliar. Se alguém me fez alguma coisa, eu vou descontar, eu vou retaliar. E ele tinha o poder, e quem tem o poder pode fazer isso. Quem tem o poder pode deixar um funcionário lá na geladeira, pode prejudicar. Todos os bons trabalhos eu vou deixar para tal pessoa, e aquele que eu não gosto eu vou dar sempre os trabalhos ruins. E o Zorobabel podia muito bem falar: quer saber de uma coisa? Essas pessoas se levantam contra mim, então deixa comigo que eu vou agir, eu vou também me voltar contra elas. Só que aí entrou a palavra de Deus. Preste atenção, na sua vida profissional, você precisa entender que quem você tem que seguir
não é a orientação do coaching famoso lá da internet, do YouTube, ou aquele autor de livros de orientação de os 5 passos para você ser o melhor empresário do mundo, ou até mesmo a orientação de outras pessoas que já viveram aquela situação. Respeitamos todos esses, mas nós precisamos entender que a voz que temos que ouvir é a voz que vem do nosso Deus. Se nós entendemos que a orientação do Senhor chega a nós e nós vamos segui-la, o resultado vai ser positivo. Então Deus usa Zacarias para mandar um recado para Zorobabel. Essa profecia tem essa intenção, tem endereço certo para quem ela foi encaminhada. E Deus usa Zacarias e diz, no versículo 6, respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, dizendo, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode dizer aleluia? Você percebe? Ora, se Deus fala para Zorobabel, não é por força nem por violência, é porque Deus sabia que lá na mente do Zorobabel, que lá no coraçãozinho do Zorobabel, ele estava tão irado que ele já estava pensando, pode deixar que eu vou agir agora. Agora é a hora da minha vingança, agora é a hora da retaliação, agora é a hora que eu vou me voltar contra essas pessoas que estão me atrapalhando. E Deus diz claramente para ele, Zorobabel, essa situação não vai se resolver com a tua força, e nem com violência, mas eu, através do meu Espírito, vou intervir trazendo vitória nessa situação. E isso diz respeito a nós, na nossa vida profissional, porque nós muitas vezes estamos enfrentando dificuldades no nosso trabalho. Você sabe que você está sendo perseguido, você está sendo perseguida por alguém da empresa, você sabe que as pessoas estão se levantando, fazendo um complô contra você, você sabe que alguém está querendo concorrer com você e te prejudicar, você tem pessoas que são submissas à sua autoridade, você tem uma liderança na empresa, ou você é autônomo e tem funcionários, você sabe que tem um funcionário que está trabalhando contra, que está sendo opositor a você, que não obedece. Você fala, vamos todos para a direita, e ele reúne o povinho lá e fala assim, não vamos ouvir ele não, vamos todo mundo para a direita, aliás, para a esquerda. Desculpa que eu troquei, viu? Porque eu tenho que falar no espelho com vocês. Aqui para vocês é direita, para mim é esquerda. Então, às vezes eu tenho essa confusão. Então, desculpe. Você fala, vamos para a direita, e eles dizem, vamos todos para a esquerda. E eu pergunto para você, dá vontade de fazer o quê? Dá vontade de pegar no pescoço? Dá vontade de ir lá falar um monte para a sua gerente? Dá vontade de chamar o seu empregado lá e o seu funcionário e falar para ele, você não tem caráter, e fazer uma briga inteira no meio da empresa. Dá vontade até de desistir, porque você pensa, eu estou sendo tão perseguido neste lugar, eu estou sendo tão injustiçada neste lugar, que é melhor, como diz no popular, né, na linguagem bem comum, melhor tirar meu time de campo, porque afinal de contas eu estou sofrendo aqui. E olha o que Deus está falando para você que vive problemas, e para você que um dia viverá problemas na sua vida profissional. Deus está deixando bem claro, não é por força, e não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa situação desagradável não vai ser resolvida com a briga, não vai ser resolvida você indo lá e falando um monte, não vai ser resolvido você saindo, calma, você já parou para ouvir a palavra de Deus sobre esse sentido? E já parou para pensar, como eu perguntei no começo do sermão, quem é que vai agir diante do problema? Quem é que vai agir diante da dificuldade? Quem é que vai agir diante da perseguição? Diante da mentira que levantaram lá na empresa contra você? Ou um cliente que passou pela sua empresa e está falando para todo mundo que o que você faz é um péssimo trabalho, está atrapalhando os seus negócios? Quem é que vai agir? É você?
É a sua forma de falar? É você indo lá brigar? Não! Deus está falando bem claro para mim e para você hoje, não é pela força e não é pela violência. Não adianta você pegar, pastor, eu não aguento mais os meus alunos, vou pendurar todo mundo lá na parede de cabeça para baixo, ou vou mandar todo mundo, lá não sei para onde, com a minha, estou brava hoje eu vou falar tudo. Não é por força, nem por violência. Pastor, mas eu não tenho sangue de barata. E aí eu vou completar, você não tem sangue de barata, mas você tem o sangue do Senhor Jesus Cristo. E isso tem que fazer diferença. Não adianta. Pastor, eu trabalho com um parente. Gente, parente é a coisa mais abençoada do mundo, sim ou não? Sim, pode falar sim. Mas às vezes é bonito na foto, né? Na foto lá do casamento, do noivado, da apresentação da criança, todo mundo lá sorrindo. Mas conviver às vezes no trabalho, às vezes é difícil. E aí você fala, não sei o que eu faço, é meu cunhado. E se eu brigar com meu cunhado, minha irmã não vai falar mais comigo. Como é que eu vou despedir o meu cunhado? Não é? A gente fica às vezes em situações assim, mas eu trabalho com meu pai, como é que meu pai vai entender se eu falar para ele que as coisas não estão certas? E a gente cria, a gente vive esses conflitos. Trabalho com gente que é crente, e às vezes a empresa toda, o setor todo mundo é crente, e a gente deveria falar, que maravilha, glória a Deus. Gente, às vezes é até pior. Infelizmente, Adriana, é verdade, às vezes é até pior. E aí você fala, mas como é que eu vou falar se o fulano é crente? Ele sabe, ele conhece a palavra, ela conhece, devia dar bom testemunho. E é a pessoa que está causando todo esse incêndio aqui. E quem é que está no meio da fogueira igual Joana d'Arc? Você. E aí você fala, Jesus, e agora? E aí Jesus fala para você hoje, para você não se esquecer, ouça a minha voz, deixa eu agir, porque não é por força, nem pela violência, mas quando o meu Espírito agir, a vitória e a justiça vão ser manifestadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quem não conhece o final da história, Deus levanta Zacarias, e traz essa profecia para Zorobabel e Josué, interpretando essa visão que ele descreve aqui do vaso, que é de ouro, e que está derramando azeite, tantas coisas, e tem duas pequenas oliveiras, e o significado da visão essas pequenas oliveiras, essas duas representam os meus escolhidos, Zorobabel e Josué. Em outras palavras, não importa o que falam, não importa o que estão esperneando, não importa o que estão tramando, estes são os meus escolhidos. E isso que eu quero que você entenda. Se você está na presença de Deus, se você é fiel, se você cumpre os seus compromissos com Deus, não importa se é o patrão, não importa se é o colega de trabalho, não importa se é um parente, não importa se é um cliente, não importa se é o concorrente, não importa quem quer que seja ou o que faça, você é escolhido de Deus. E se você é escolhido de Deus, adivinha quem vai prevalecer? Você porque é importante? Não, é porque você é escolhido de Deus, é porque você é ungido de Deus. Pastor, estou preocupado, muita gente na empresa está recebendo lá o cartão azul, muita gente na empresa está sendo mandada embora, será que vai me alcançar? Primeiro, a gente tem que entender o que é vontade de Deus, que eu também não posso ser hipócrita aqui e falar para você, não, nunca você vai ser mandado embora. E aí você é mandado embora, você vai falar, o pastor falou que eu não ia ser mandado embora. Mas eu posso dizer o seguinte, se Deus fechar essa porta, é porque Deus tem outra porta preparada para você. Mas eu preciso que você tenha essa fé, que se você é ungido de Deus, e se Deus escolheu que você fique lá onde você está, aí eu vou para a Bíblia, né? Podem cair 1000 do teu lado, deixa eu mudar, 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, porque tem que ser invertido, eu estou no espelho, mas você não vai ser
atingido. Por quê? Porque você é ungido de Deus. Guarde isso, amados, porque vida real é diferente de sonho, é diferente de um conto de fadas, né? Tem gente que fala, Deus vai preparar um emprego para mim, onde eu não vou ter nenhum problema, onde eu só vou vender e nunca vou ter cliente que vai desistir da venda, nunca vou ter reclamação de cliente, nunca a mãe vai ficar pegando no meu pé, né? Nunca vai acontecer do chefe brigar comigo. Isso não é vida real, gente. Isso não é vida real. A vida real é que talvez surja um gerente que vai começar a te perseguir. Eu já vivi isso na minha vida. Período que eu trabalhei no Banco do Brasil, tinha uma gerente na agência que eu falava, misericórdia, Senhor, o que essa mulher tem contra mim? Porque tudo que eu faço, a mulher pega no meu pé. E não é que eu fazia coisa errada, porque quando faz coisa errada também, né? Porque tem crente que fala assim, ai Jesus, ela só pega no meu pé. E Jesus fala, mas também você não faz as coisas certas. Então aí não adianta, né? Mas eu vivi essa realidade, e muitas vezes nós vivemos. Por que aquele colega de trabalho me odeia tanto? Por que quer sempre me prejudicar? Por que as pessoas lá da outra filial não me respeitam aqui? Eu fui levantado como gerente, agora ninguém me obedece. Isso é vida real. E a palavra de Deus tem resposta para a vida real. E a resposta é essa. Não é pela tua força, não é pela violência, mas é pelo Espírito do nosso Deus. Deixa o Senhor agir. Entrega nas mãos de Deus de verdade e continue fazendo o teu trabalho corretamente. Esta é a resposta, este é o segredo, a receita. Não é virar as costas, não é começar a fazer de mau jeito, não, pelo contrário. Aí que você tem que mostrar que você é um cristão, que você está fazendo, como diz a Bíblia, como se faria para o próprio Deus. Você cumpre o seu compromisso, você cumpre o seu horário, você faz o que você tem que fazer, você atende com respeito, você recebe de novo. Mas eu sei que ela saiu daqui falando muito mal, mas ela voltou, você vai receber de novo. Pastor, mas ela falou para todo mundo que eu não trabalho bem, mas ela não está de volta lá? Então ela está batendo com a língua nos dentes, que afinal de contas se falou que você não corta cabelo bem, Felipe, agora que você não está mais na área da beleza, né? Mas você não foi um bom condutor, mas para chamar ele chamou você de novo para conduzir. Então quem é que está batendo com a língua nos dentes? Falou que você não corta bem o cabelo, mas voltou lá para sentar na sua cadeira. Quem é que está agindo errado? Eu quero dizer para você uma coisa, entrega nas mãos de Deus, deixa Deus agir. Não é você brigando com as funcionárias, não é você brigando com todo mundo, não é você brigando com o patrão, porque tem gente que chega assim, né? Mas eu tenho a razão. Você pode ter a razão, mas deixa Deus praticar a justiça. Porque se você não agir assim, você corre o risco de você colocar tudo a perder. Por isso eu volto no final desse sermão a fazer a primeira pergunta que eu fiz lá no começo. No momento da dificuldade no seu trabalho, no momento da dificuldade na sua empresa, quer você seja autônomo, quer você seja funcionário, em qualquer função, você é o gerente, você é o último da escala hierárquica na empresa, não importa. No dia da dificuldade, quem é que vai agir? Quem é que vai tomar as providências? Quem é que vai resolver o problema? Se você achar que é pela tua força, você vai fracassar. Se você pensar que é pela violência, ou seja, eu vou lá em cima, eu vou para cima, eu vou falar, eu vou revidar, e se necessário, eu quebro tudo, você não entendeu. Mas a Bíblia diz claramente, não é por força, nem por violência, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus. Por um só motivo, porque nós somos os escolhidos de Deus. Se Deus te colocou nesse lugar para trabalhar, pode ter certeza que Ele tem alguma intenção, algum propósito com isso. Se Deus trouxe esses alunos para você cuidar, e estão fazendo você arrancar os cabelos, Deus tem algum propósito com isso. Se Deus trouxe esse tipo de cliente, mas eu queria outros clientes. Se Deus trouxe esse tipo de cliente, é porque Deus tem um propósito com isso. Se Deus trouxe essas pessoas para congregar na sua igreja, mas eu queria ter outras pessoas. Mas se Deus trouxe essas pessoas, é porque Deus tem um propósito na tua vida com essas pessoas. Então aprenda isso,
E saiba de uma coisa, fórmula bíblica, não é invenção do pastor Milton. Fórmula bíblica, não é por força e nem por violência, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus. Então o que você tem que fazer? Entrega para Jesus, mas entrega mesmo de verdade. Ora a Ele e diga: Senhor, eu creio que eu sou teu ungido, estou fazendo a campanha da vida profissional ungida, eu entrego para ti, e cumpra o seu dever corretamente. Você vai ver que quando Deus começar a agir, Ele vai transformar todas as coisas. Eu não desejo o mal de ninguém, mas aquele que te persegue não vai prosperar, porque você é ungido de Deus. A situação, a porta que está fechada, parece que nenhuma porta abre. Irmão, a hora que começar a abrir porta, vai parecer o quê? Vai parecer empresa de vender porta, né, Juninho? Que tem tanta porta lá que vai abrindo lá, né? Mas não é porta falsa, que lá tem umas portas fake, né? Algum tempo atrás eu fui comprar porta para minha casa. O que eu estou falando porta fake? É que você abre e tem uma parede atrás, não é? Porque é só o mostruário, né? Não é esse tipo de porta que não tem saída. Mas Deus vai começar a abrir portas. Irmãos, e eu volto para a Bíblia e você glorifica, porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Oh glória! Então confia no Senhor. Está passando uma crise? Está vivendo dificuldade na vida profissional? Ou então guarde essa palavra numa gavetinha do seu coração, para quando você viver essas crises na sua vida profissional, você vai se lembrar: pastor, eu lembro daquele sermão, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então eu vou clamar a Deus, Deus vai agir e a vitória vai chegar em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Quem está na igreja ainda diz aleluia? Quem está acordado ainda diz amém? Então tá bom, que bom que vocês estão aqui e que a palavra de Deus fique gravada no seu coração. Aplauda ao Senhor e a palavra de Deus para nós esta noite.